No programa de hoje vamos falar sobre reutilização. Você vai conhecer um projeto desenvolvido no UniBH que usa cascas de frutas como matéria-prima para a produção de biscoitos. Você também vai conhecer o curso Anti-Estresse, um projeto desenvolvido por alunos de vários cursos da área da saúde com o objetivo de promover a qualidade de vida no ambiente acadêmico. Tudo isso e muito mais você confere agora no Saúde Informa. Você sabia que as partes que você descarta da fruta podem possuir alto valor nutricional? Pode parecer difícil de acreditar, mas esses biscoitinhos foram feitos utilizando cascas de abacaxi e tangerina. Trata-se de um projeto dos cursos de Nutrição e Biomedicina para o aproveitamento integral dos alimentos. O pessoal da nutrição que tem parceria com a gente percebeu que em atividades sociais que as cozinhas desperdiçam muitas cascas. E o que a maioria das pessoas não sabe é que uma grande concentração de sais minerais, de vitaminas, né, de carboidratos até, de fibras importantes para o nosso organismo, elas estão nas cascas. Então, essa foi nosso primeiro estalo relacionado ao projeto. Talvez o maior valor social, né, e é o nosso objetivo, é aproveitar de maneira integral esses alimentos, aproveitar essas cascas, esses resíduos das frutas que não seriam utilizados para transformar em farinha e desenvolver produtos de fácil acesso, preparações de fácil preparo, para que diferentes pessoas possam ter acesso a esses produtos com valor nutricional e com características antioxidantes. Após a elaboração dessas receitas, o próximo passo é testar a aceitação. Essas preparações elas serão degustadas por pessoas, voluntários, que tiverem o interesse de experimentar. A gente fala, né, são provadores não treinados, que são pessoas em potencial para experimentar esses produtos. Os voluntários da análise sensorial não são identificados. Eles se reúnem em salas como essa, se acomodam nessas cabines e recebem um alimento para degustação. Em seguida, preenchem um formulário como esse, que ajuda as pesquisadoras a avaliarem os resultados do projeto. A gente vai fazer a elaboração, então, de um livro de receitas, né, com diferentes preparações, tanto preparações para lanche quanto refeições, que vão ficar de livre acesso, vão ficar disponíveis para que diferentes públicos possam utilizar. Mas o que tem de tão especial nessas cascas de frutas? A idealizadora do projeto explica quais as vantagens desses componentes que teriam a lixeira como destino certo. A gente foi em sacolões, fez um questionário, aplicou para saber quais frutas que tinham maior gama de desperdício dentro dos estabelecimentos comerciais. Então a gente fez um mapeamento de frutas bem características, né, da nossa região, que tem uma perda muito grande. A partir daí, nós escolhemos algumas farinhas. Então, hoje a gente já está trabalhando com farinha de uva, farinha de casca de tangerina, de maracujá, abacaxi também, que rende bastante. E com essas, a gente começou a desenvolver o trabalho. Então, tem uma parte de produção das farinhas, obtenção de um extrato etanólico dessa farinha, e a partir daí a gente avalia diferentes aspectos, atividades biológicas relacionadas a essa farinha. Primeiro, a gente faz uma composição centesimal, avaliando a quantidade de carboidratos, lipídios, proteínas, fibras que tem nesse alimento. A gente também faz um perfil de ácidos graxos desse alimento, então estudar um pouquinho mais que tipo de gordura que tem nessa casca. Inclusive, a gente tem um resultado parcial agora de que na farinha de casca de maracujá, que vai à semente também, o perfil dela de ômega 6, por exemplo, uma gordura boa, né, que ajuda a constituir a gordura boa no nosso corpo, ajudando a reduzir o colesterol, né? O consumo regular dessa gordura ajuda a reduzir o colesterol. E a gente descobriu que na farinha e semente de maracujá deu mais ômega 6 do que no biscoito sem. Então, a pessoa vai comer um biscoito que tem um pouquinho de casca, vai achar gostoso pelo sabor do maracujá e vai estar ganhando um atributo para a saúde. Então, isso nos motiva. Então, isso é bem bacana do nosso trabalho. Descobrir essas coisas deixa todos os envolvidos muito felizes. Então, e por isso que a gente continua investigando. Além disso, tem a parte antioxidante, né, em que a gente investiga por algumas técnicas de avaliação de captura de radicais livres, que, na verdade, é o quê? O nosso corpo, nós somos todos organismos aeróbios, né, precisamos do oxigênio para sobreviver, só que o oxigênio ele gera vários radicais livres no nosso corpo, e isso é tóxico. Então, o nosso próprio corpo tem mecanismos para equilibrar esses radicais livres, né, mantendo esse equilíbrio oxidativo do nosso corpo. Só que, às vezes, por estresse, que é muito comum no dia a dia, ou por uma doença, a gente desequilibra essa balança, e, com isso, acaba tendo problemas associados ao estresse oxidativo.
como, por exemplo, isso pode provocar alterações no DNA, pode levar ao aparecimento de cânceres, entre outras coisas. Então, o que a gente investiga é se as nossas farinhas e os subprodutos a partir dela, como os biscoitos, bolos e todas as receitas que a gente elabora, se elas possuem alguma atividade antioxidante. E, preliminarmente, nós também já descobrimos que a maioria dos produtos que nós fizemos conseguiu manter a atividade antioxidante que tinha na casca. Algumas frutas têm mais, algumas frutas têm menos, né? Mas todas as farinhas que nós fizemos até agora demonstraram atividade antioxidante. E isso é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que ia para o lixo. Então, você está nutrindo o seu lixo e deixando de adquirir aquilo ali. Então, muita gente compra cápsula de ômega 6, compra cápsula de substâncias antioxidantes, gastando uma nota, porque essas coisas são caras, muitas são importadas, é caro purificar, sendo que você poderia estar adquirindo isso com uma farinha que você faz em casa. Uma terceira vertente que a gente tem no projeto é fazer uma análise do potencial dessas farinhas em inibir a enzima acetilcolinesterase. Essa é uma enzima que participa, que está entre as hipóteses, né, de formação da patogenia da doença de Alzheimer, ela é uma das que tem evidência. Então, a maioria dos tratamentos para pacientes com a doença de Alzheimer consiste em inibidores dessa enzima, da acetilcolinesterase. Então, o que nós estamos fazendo é o teste para ver se as nossas farinhas elas têm a capacidade de inibir essa enzima. E a gente tem um resultado preliminar com resultado positivo. Ainda não ajustamos a concentração, mas já percebemos o potencial de uma das frutas, né, uma das cascas de frutas, em inibir a acetilcolinesterase. Então, isso demonstra um pouco do potencial do uso dessa farinha, né, num alimento que pode ser usado como tratamento suplementar para a doença de Alzheimer, né, como terapia alternativa. A decoração especial já mostra que não se trata de mais uma aula estressante. Aliás, o objetivo aqui é exatamente o contrário. O que atraiu os alunos para essa reunião no UniBH foi a oportunidade de conhecer técnicas de relaxamento. Esse projeto a gente chama de projeto Medicina Anti-Estresse, que ele trabalha com uma técnica que atualmente está até muito cotada, que é chamada de Mindfulness, que é uma forma de você trabalhar o seu dia a dia de forma plena e aproveitar cada momento. E aí a gente ensina, ao longo de um curso de 12 semanas, a gente ensina a cada semana uma técnica diferente. E através dessas técnicas, as pessoas, tanto alunos quanto professores, que é o nosso público-alvo, eles aprendem como lidar com o estresse do dia a dia. Porque a gente não deixa de ter o estresse, de ter situações estressantes no dia a dia, mas a gente pode aprender a conviver melhor com ele. O objetivo foi ajudar as pessoas a aliviarem as tensões acumuladas, tanto no ambiente acadêmico quanto fora dele. A ideia é que a pessoa consiga ser treinada aqui para executar essas técnicas no cotidiano, no dia a dia, né? Então, passa por uma situação, por exemplo, de estresse no trânsito, o trânsito está engarrafado, aí você começa a estressar, desenvolve, né? Você começa a desenvolver essas técnicas para tentar relaxar, porque o estresse é uma coisa que ele existe, não tem como a gente falar para a pessoa, olha, não estresse, mas a gente quer ensinar como você lidar com esse estresse, porque o estresse pode fazer mal, ele pode provocar doenças, né? Doenças cardiovasculares, câncer. Então, a ideia é, você vai estressar, mas você vai desenvolver mecanismos neurológicos no seu organismo para voltar o seu organismo para o estado de repouso, de relaxamento, e que você possa produzir fatores que vão te fazer bem. Então, essa que é a ideia do curso. E o que a gente espera é que todo mundo que faça o curso leve isso, que foi o meu caso, né? Eu também fui uma participante do curso logo quando eu comecei, e eu falo que, assim, mudou demais a minha vida. A maneira como eu vejo as coisas, né? Problemas familiares, qualquer coisa que acontece na minha vida, eu tento parar, respirar, meditar, seguir as coisas que eu aprendi aqui. E realmente, assim, a gente vê que dá uma diferença muito legal. Os objetos presentes na sala chamam a atenção. A orientadora da sessão explica o significado de cada um desses elementos. A vela, ela representa a chama que tem dentro de cada um de nós. As pedrinhas ao redor da vela é para representar cada participante e todos que já passaram por aqui. O relógio é para saber que eu tenho
é início e fim, porque todos aqui têm um compromisso. Então, eu tenho que saber quando começar e quando terminar. A caixinha do lenço é para falar que todas as emoções são bem-vindas, seja felicidade, alegria ou tristeza. E o sino é avisar quando chegar o fim da meditação. Essa professora já fez o curso em uma de suas edições anteriores. Ela conta que a chamada técnica da contagem, aprendida no curso, atualmente influencia até em seus métodos de trabalho. Então, uma pessoa te faz um questionamento e, às vezes, aquilo te traz um incômodo. E, muitas vezes, quando você responde de imediato, às vezes aquela resposta pode agredir a outra pessoa. E quando você conta, você tem um tempo de raciocinar. Será mesmo que eu preciso responder dessa forma? Exatamente, isso te traz uma calma, né? A própria controle da respiração também te traz uma calma e aí você consegue responder da forma mais adequada. A atividade faz parte de um projeto de iniciação científica que envolve alunos de vários cursos da área da saúde. Após as atividades de relaxamento, é feita uma análise de resultados em laboratório. O que a gente faz? No primeiro dia do curso, a gente tira sangue dos indivíduos e eu doso com os meus alunos de iniciação científica no laboratório vários marcadores de inflamação, de estresse, de resposta imunológica e várias alterações genéticas relacionadas com o estresse. Aí a gente faz isso no primeiro dia do curso e normalmente as dosagens dão super altas. E aí, no final do curso, a gente repete, coleta sangue de todo mundo de novo, faz as mesmas dosagens e os resultados são maravilhosos. Assim, o perfil imunológico das pessoas que fazem o curso melhora muito, o perfil genético melhora. Então, a gente tem visto coisas bastante interessantes, já estamos tentando publicar artigo com isso e estamos bastante animados. Além do sangue, a saliva dos participantes também é analisada. Quem explica esses processos de coleta e interpretação de resultados são os próprios alunos. A coleta da saliva é feita com um salivete, que é esse tubinho, e dentro dele tem algodão. A pessoa que vai participar, ela vai mascar o algodão que tem aqui dentro por 5 minutos, para a gente ter amostra suficiente para trabalhar depois. Aí a gente vem para o laboratório, centrifuga esse tubinho, retira a saliva e depois ela vai ser congelada para a gente poder trabalhar no final do semestre, porque são 2 coletas, uma no início e uma no fim. E após essas coletas, a gente vai fazer o teste, o ELISA, que a gente chama, que vai detectar cortisol e alfa-amilase na saliva da pessoa. Depois a gente trata esses dados e retorna para ela quais são os valores. O cortisol, ele é um hormônio que a gente relaciona com o estresse. Se ele estiver muito alto, nas amostras que a gente coletou, significa que a pessoa ela está mais estressada. Então a gente coleta nesses 2 tubos, esse vermelho e esse azul. Esse azul não deixa que o sangue coagule e esse aqui, no caso, coagula. Depois que a gente coleta, a gente traz aqui para o laboratório para a gente processar o sangue. E quando a gente coloca o sangue para centrifugar, a gente percebe que as hemácias descem e o soro é separado. E depois que a gente consegue separar o sangue, a gente pega o soro e separa. E depois congela o sangue e leva para o UFMG para a gente processar, para a gente analisar com citômetro de fluxo. Que a gente vai separar então as micropartículas inflamatórias para analisar se a pessoa houve melhora ou não antes e pós o curso do antiestresse. Quando a pessoa tem mais micropartículas inflamatórias, ela é mais propensa, está mais propensa a ter doenças ou algum tipo de inflamação, e o estresse está relacionado a isso. Então, por isso que a gente avalia essas 2 vezes, antes e o pós o curso. Saúde em Forma fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.